Olá para você que acompanha o Webzone Esportes. Está entrando o Edu Pergunta deste sábado, 16 de julho de 2022. Ernesto Brock, mais uma vez, é o convidado. Ernesto, primeira parte, vamos dizer, da Fórmula 1, né? Que é o tema do Edu Pergunta. Já foi. Está dentro da expectativa? Como é que você avaliou aí? Tem decepções ou não, Ernesto? Obrigado mais uma vez. Tudo bem, Edu? É um prazer mais uma vez estar aqui no Edu Pergunta. Eu acho que está mais ou menos no que se esperava, né? A pré-temporada mostrou a Red Bull e a Ferrari mais forte. Talvez algumas pessoas como eu esperavam um crescimento da Mercedes durante essa primeira metade. Mostrou, mas ainda acho muito pouco. A gente vê as equipes menores ali conseguindo um bom desempenho. Acho que a Haas é o grande destaque dessas equipes conseguindo manter um bom desempenho até essa última prova de Red Bull Ring, que foi semana passada. A Alpine a gente vê ainda com algumas quebras, alguns problemas, mas também vem mostrando evoluções. E eu acho que é mais ou menos o que se esperava na pré-temporada, foi o que aconteceu até agora não, chega mais ou menos no meio da temporada, né? Como é que você está vendo? Você tinha uma expectativa, a gente fez um programa, né? Que a Mercedes esse ano não ia conseguir com o Hamilton. Muita gente pensava no Acta Campeonato, foi muito divulgado. Mas você acha que está tendo uma evolução, e agora, principalmente nessas provas da Europa, pode acontecer de alguma possível vitória do Hamilton, né? Sim, tem uma evolução, acho que não é uma evolução tão grande quanto algumas pessoas esperavam, né? Mas a gente já vê o pessoal da Mercedes falando em uma possível, pelo menos uma vitória na temporada, já até pensando para o ano que vem, né? O Hamilton ainda tem mais um ano, pelo menos, de contrato, se eu não me engano. Então, a gente vê, está tendo alguns estudos para uma pequena mudança no regulamento na questão de assoalho, que pode fazer uma diferença para a Mercedes. A Mercedes, no Grande Prêmio de Silverstone, já conseguiu andar um pouco mais perto da Mercedes e Red Bull. Agora, nessa última corrida de Red Bull Ring, eles tiveram problemas na classificação, batendo os dois carros. Então, não se sabe se os carros estavam com o pacote aerodinâmico mais atualizado, né? Porque nem sempre tem peças, ainda mais quando bate os dois carros, né? Mas eu acredito que a Mercedes em algum momento deve ganhar uma corrida, ou alguma corrida que aconteça algo extraordinário, porque ainda tem muito campeonato. Ou alguma estratégia diferente, ou realmente o carro chegar. Mas a Mercedes tem como é que eu vou dizer assim, é triste não estar brigando pelo título, nem de pilotos, nem por equipes, mas ela tem a vantagem de que ela pode arriscar o que ela quiser agora, daqui para frente. Ela sabe que o campeonato ela não ganha, mas ela vai tentar ganhar pelo menos uma corrida, duas corridas e fazer esse carro funcionar. Mas isso na sua avaliação com relação à Mercedes, que já a gente vai entrar para os líderes, ela foi uma estratégia errada de começo de temporada, Ernesto? Não, eu acho que até comentei naquele programa que a gente fez na pré-temporada, eu acho que a Mercedes arriscou demais dentro de um novo regulamento. A Red Bull, a Ferrari, a Haas, as outras equipes fizeram um carro, vamos dizer assim, mais básico dentro desse novo regulamento e o carro funcionou. A Mercedes ela tentou arriscar tudo de cara e aí algumas coisas não funcionaram. E aí eu acho que a Mercedes vai aos pouquinhos fazer esse carro funcionar no regulamento. Talvez para o ano que vem, já sabendo tudo que deu errado e o que deu certo nessa temporada, talvez o ano que vem a Mercedes volte forte. Estava vendo aqui algumas notícias desta semana, né? Até está aqui o Verstappen atribuiu a derrota para a Ferrari no GP da Áustria do último domingo, que foi dia 10 de julho, aos pneus. Fala um pouquinho dessa etapa, né? Se você concorda com essa afirmação do Verstappen? O Verstappen ele vinha reclamando de desgastes de pneus desde a corrida sprint, né? Ele disse que na corrida sprint já chegou no limite, aí ele teve uma vantagem porque a Ferrari, o Sainz e o Leclerc brigaram entre eles, e o Verstappen conseguiu ter essa vantagem. Então, realmente, o pit stop na corrida principal do Vettel, do Verstappen, desculpa, foi antes que a das Ferraris, então realmente a Red Bull teve um problema de consumo de pneus em Red Bull Ring. E eu estava também notando, né, antes do programa que eu fiz um estudo, né, depois de 19 anos a Ferrari voltou a vencer na Áustria. Essa etapa, vamos dizer assim, é uma pedra do sapato para a equipe Ferrari? É,
que assim. Ou te apertei na É, é, pergunta. não, não é. É que assim, é que. Quantos anos tu falou? 19 anos. 19. Aí a gente pega ah, 6 anos de domínio da Mercedes. A gente, depois da era Schumacher, a gente teve 2 anos de domínio da Renault com o Alonso. É uma pista que foi, nos últimos anos, comprado pela Red Bull. Então a Red Bull sempre faz de tudo para vencer nessa prova. Então é do acaso, assim. Como é que eu vou dizer? É que é uma corrida especial, assim como a corrida do México, devido à altitude. Uhum. Então, às vezes, algumas coisas em alguns carros, por exemplo, o turbo da Red Bull funciona melhor em altitude. Por isso que a Red Bull anda bem em Red Bull Ring, anda bem no México. E a Ferrari nem sempre. É que a Ferrari é uma equipe mais ou menos assim, ou ganha ou passa fiasco. Não, não, não tem uma Ferrari mais ou menos. E a Ferrari vem de muitas temporadas onde errou. E nessa prova, para quem aí acompanha muito a Fórmula 1, como o Ernesto aí está sempre nos seus programas, sempre comentando com a gente, foi a questão do Rubens Barrichello, né? Foi nessa prova da Áustria, Sim, né? Que teve aquela sim. questão toda, né? Do Schumacher, tudo assim. Tem que lembrar que nem você falou, ficou muito tempo ganhando com o Michael Schumacher, e aí você tem um hiato muito grande, a Ferrari, como você disse agora, que está se reencontrando. Mas voltando um pouco. Se tu levar em consideração que depois do Schumacher ele ganhou só um título de pilotos, que foi o do Kimi Raikkonen, É, então tem todo esse período que a Ferrari teve não é, meio não é só a atrapalhada. Não. Áustria, né, Ernesto? É É, todo. exatamente, não é só a Áustria, exatamente. Exatamente. Falando um pouco do campeonato aqui, a gente está vendo dos pilotos. A gente tem o Max Verstappen com 208, o Charles Leclerc 170, Sérgio Pérez 151, Carlos Sainz 133, George Russell 128 e o Lewis Hamilton 109. Eu não vou passar todos. Desses seis aí, o Carlos Sainz e o George Russell é os principais surpresas, vamos dizer assim ou não? Ou eu estou me equivocado nessa afirmação? Não, o Sainz corre em tese, corre com pelo menos o segundo carro do campeonato, que é uma Ferrari. Uhum. Então ele tem condição de estar ali. O George Russell, ele, apesar do mau desempenho da Mercedes, a Mercedes é consolidadamente no campeonato a terceira equipe. Então ele tem um carro. Agora, tu vai me perguntar se esses pilotos vão brigar pelo título? Não. Quem briga pelo título é o Verstappen e o Leclerc. Talvez o Sainz em uma briga interna dentro da Ferrari, mas eu acho que mais uma vez, como o Sainz quebrou na Áustria, eu acho que o Sainz vai acabar meio que sendo tirado da briga por uma questão que a equipe em algum momento vai ter que escolher um dos dois. E com relação ao Mundial de Construtores, temos a Red Bull 359, a Ferrari 307 e a Mercedes um pouco mais abaixo, 237, tanto que a McLaren vem em quarto com 81, né? Você vê uma disparidade aí. Tá ali, vai ser Red Bull, vai ser Ferrari, para você não altera e tá dentro do Não, esquematizado sim, na primeira parte do calendário de sim, sim, 2022. sim, sim. A Red Bull e a Ferrari vão brigar pelo título. A Mercedes eu acho que vai ficar no terceiro sem o menor problema. Pode até, se daqui a pouco acha uma solução, tentar chegar no segundo, enfim, mas acho difícil. E aí, do quarto para baixo, aí tudo pode acontecer. É dedado e grito para todo lado. O equilíbrio entre as equipes da quarta força para baixo no campeonato é muito grande. E está mais equilibrado na sua avaliação? Está mais emocionante de voltar a ver Fórmula 1? Então, é que assim, tu vai comparar com o quê? Vai comparar com o ano passado, a batalha entre Verstappen e Hamilton, ou vai comparar o grid como um todo? Eu acho que a batalha Verstappen e Hamilton não vai se repetir. Por mais que o Leclerc brigue e tal, eu acho que o Verstappen tem uma vantagem aí sobre o Leclerc, que posso estar errado e tomara que eu esteja errado, que não vai deixar o campeonato ir até a última curva como foi o ano passado. Agora, se tu olhar o grid inteiro, principalmente nas últimas duas corridas, Silverstone e na Inglaterra e Red Bull Ring na Áustria, teve briga de 4, 5 carros por 10, 15 voltas. Então o pelotão está mais próximo, está mais divertido de ver. A briga pelo campeonato eu acho que não vai ser tão acirrada quanto foi o do ano passado.
Você acha que pode acontecer agora dessa segunda perna, vamos chamar assim, alguém disparar, tipo o Verstappen, que tem um carro um pouco melhor? Ou você acha que ainda a Ferrari pode lutar ali? Porque eu vejo que às vezes algumas provas assim, ó, não tem essa análise toda sua, mas quando a gente vê, parece que a Ferrari comete alguns erros meio bobos, né? Ou ingênuos, vamos dizer assim, né? Então, então é a tese que eu venho defendendo lá no circuito X-Play, que o Verstappen e a Red Bull têm mais controle do que está acontecendo no campeonato. A Ferrari às vezes se perde, é, se tiver que arriscar, o Verstappen arrisca para cima do Leclerc, o Leclerc nem sempre arriscou para cima do Verstappen. Assim, apesar de que agora, na Áustria, o Leclerc arriscou. Então, assim, pode ser que ele esteja acordando para, peraí, se eu fizer tudo certo, eu vou perder esse campeonato, então eu tenho que ir para tudo ou nada. Então, tem essa curiosidade para a segunda parte do campeonato. Mas eu ainda acho que o conjunto Verstappen, Red Bull, é mais sólido que a Ferrari. E agora, fazendo uma análise dessa, a gente teve, você até comentou no Edu Pergunta que você fez comigo no mês de abril, final de abril, porque teve alguns circuitos que são novos, né? Como o caso de Miami, tinha a questão de alguns outros que estavam voltando, né? Você gostou do circuito de Miami, que era uma expectativa assim, você falou, Edu, pode ser positivo, como pode ser totalmente negativo, porque não estava nem pronto, né, na época que você fez comigo. Ah, cara, a corrida não foi das piores, mas é muito fake. Teve lá Marina fake, teve barco em cima de cavalete, enfim. Confesso que não me animou. Se não tiver o ano que vem, com certeza vai ter. Não faria a menor falta para mim no calendário. Expectativa para as próximas etapas. A gente vai fazer a segunda parte daqui a pouco com o Enes falando especificamente do GP da França, mas e aí, o que, que você vê essa segunda parte, vamos dizer assim? Tem umas férias, né, Enes, que eles tiram agora em agosto, não é Isso, isso? Isso isso. também vai A gente, interferir nos carros? Tem mudança? Pode ter mudança? Essa é a questão. então, o que, que acontece? A gente vai ter o Grande Prêmio da França e o Grande Prêmio da Hungria. Aí tem as férias na Europa. São, se eu não me engano, 3 semanas que, em tese, ninguém pode trabalhar. Tá? Por contrato na Fórmula 1 e tal. As fábricas são fechadas e tal. Só que hoje a gente sabe que o engenheiro não precisa ir para a fábrica para trabalhar. Então pode ser que durante essas 3 semanas seja desenvolvido novos pacotes aerodinâmicos. Lembrando que a Fórmula 1 sempre, até de novo, eu cito o último episódio do X-Play, o Tarso Marques nos explica isso bem. A Fórmula 1 tem um cronograma de evoluções do carro. Então o carro que vai para o Grande Prêmio da Hungria já está sendo fabricado há 2 meses, sabe? O pacote. Então às vezes se tem uma falsa verdade nessa história que o carro pode evoluir para ser campeão nessas 3 semanas de férias. Mas é normalmente o que acontece. Então, a partir depois da Hungria, a gente vai ter o Grande Prêmio da Bélgica. Então, a partir da Bélgica, a gente pode começar a ter mais ou menos o caminho do que vai ser. Mas, de novo, não vai fugir de Red Bull e Ferrari. E principalmente de Verstappen e Leclerc, na minha opinião. Mas pode acontecer do Hamilton ganhar pelo menos uma. Uma Pode, prova. pode, pode. Mas o Hamilton, Não, assim, pela por pontuação, está muito exemplo, acima, né, Ernesto? a gente, como tu falou, a gente vai falar no próximo episódio do GP da França, mas o GP da França é um GP que algumas pessoas estão dizendo que a Mercedes pode vir forte, porque é um piso liso, enfim, tem todas as características. Para a Bélgica ninguém sabe, pista longa, a Rouge, como é que vai ser feita a Rouge com esse carro que vem fazendo esse porpoising? Não se sabe como vai ser isso na Rouge, então tem muita coisa ainda que pode acontecer. E a Mercedes eu não sei agora ter o budget, né, máximo para que pode ser gasto na Fórmula 1, mas a Mercedes é uma das equipes que tem o maior pessoal trabalhando na fábrica. Então, para daqui a pouco eles acharem a solução e voltarem das férias brigando por uma corrida, não é impossível. Acho difícil, mas não é impossível. Tá certo. Então foi a análise de Ernesto Brock nessa primeira parte. A gente está entrevistando ele neste sábado, 16 de julho. Semana que vem o Ernesto vem para fazer uma análise do GP da França, que acontece no domingo que vem, dia 24. Então, Edu Pergunta fica por aqui e o Ernesto não vai embora. Semana que vem tem mais Ernesto. Para todos uma excelente semana.